Questão número 4. Com o impacto das tecnologias e ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de. Então, percebam que todo esse enunciado e toda a questão se refere somente ao texto de número 2, presente na questão. O título do primeiro texto era o seguinte: A Free World-Class Education for Anyone, Anywhere, que estava presente, se a gente procurar bem na fonte do texto, no site institucional da Khan Academy. E o texto número 2 é basicamente uma resposta a esse primeiro. E o que o autor faz? Letra A. Ele elogia o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica. Letra B. Ele procura reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. Letra C. Ele procura chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação. Letra D. Ele tem a intenção de destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. Ou letra E. Ele procura criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Então, qual que é o propósito do autor do segundo texto? Ele já começa o texto dele afirmando o seguinte: I didn't have a problem with Khan Academy's site until very recently. Ou seja, eu não tinha no passado, lembrem-se que o didn't é uma negativa no passado, eu não tinha o quê? Um problema com esse site, Khan Academy, until very recently. Então, até recentemente, até pouco tempo. Então, de cara, a gente já sabe que ele provavelmente vai expor uma opinião negativa em relação a esse site descrito no texto 1. E como que ele supports o argumento dele? Como que ele defende esse ponto de vista? Por que ele não gosta desse website? For me, the problem is the way Khan Academy is being promoted. Ou seja, ele não concorda com a forma como essa plataforma é promovida. The way the media sees it as revolutionizing education. A forma como a mídia vê esse site, né, ou essa plataforma como revolucionando a educação. Então, para ele, isso também é algo negativo. The way people with power and money view education is simply sit and get. Ou seja, a forma como pessoas com poder e dinheiro, veem a educação de que forma? Como simplesmente sit, ou seja, sentar, e get, que significa adquirir algo, ou pegar algo. If your philosophy of education is sit and get, então se a sua filosofia de educação é sentar e pegar tudo, ou aprender, ou internalizar tudo. For example, teaching is telling and learning is listening, ou seja, ensinar significa falar e aprender, learning, significa ouvir, then Khan Academy is way more efficient than classroom lecturing. Então, somente se ensinar e aprender for isso que ele menciona, que essa plataforma pode ser mais eficiente do que aulas presenciais, né, de fato, do que a sala de aula. Então, ele basicamente aqui faz uma crítica em relação à philosophy of education, ou seja, a filosofia de educação adotada por essa plataforma. Então, ele critica a concepção de educação em que se baseia
a organização, ou seja, a forma como a educação é vista por esse website, ok? Já a questão número 5, por fim, afirmava o seguinte: o romance 1984, ou 1984, um clássico da literatura em língua inglesa, descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do ou da, letra A, boicote a ideais libertários, letra B, veto, ou seja, proibição ao culto das tradições, letra C, poder sobre memórias e registros, letra D, censura a produções orais e escritas, e letra E, manipulação de pensamentos individuais. Então, temos aqui, nesse excerto, como o próprio título já indica, um diálogo entre dois personagens, e o que um deles pergunta para o outro. Is it your opinion, Winston, que é a pessoa com quem ele está falando, né? That the past has real existence? Então, que o passado tem uma existência real ou concreta? O'Brien smiled faintly. I will put it more precisely. Então, eu vou colocar isso de uma forma mais precisa, vou fazer esse questionamento de forma mais precisa. Does the past exist concretely in space? Então, o passado existe concretamente no espaço. Is there somewhere or other place, a world of solid objects where the past is still happening? Então, existe algum lugar de objetos sólidos no mundo onde o passado ainda está acontecendo? E como que o Winston responde ao O'Brien? No, não. Então, o outro personagem pergunta, then where does the past exist, if at all? Então, aonde que o passado existe, se é que existe? E a resposta que o outro personagem dá é in records. It is written down, ou seja, em registros de forma escrita. In records and... Então, nesses registros e... Ou seja, onde mais? In the mind, in human memories. Ou seja, na mente ou nas memórias humanas. In memory. Very well then. Então, na memória, muito bem. We, the party, ou seja, nós, ou o partido no poder, control all records and we control all memories. Ou seja, uma vez que eles controlam todos os registros, eles acabam controlando todas as memórias. E qual que é a consequência disso? Then we control the past, do we not? Nesse caso, nós acabamos controlando o passado, não? Então, a ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do poder sobre memórias e registros. Os dois personagens desse romance em questão, nesse diálogo, versam sobre essa tentativa de controle, né, sobre os registros históricos de uma nação e, consequentemente, sobre as memórias que os povos constroem sobre esses acontecimentos. Ok? Galera, se vocês tiverem qualquer dúvida, não só referente a essas questões que nós respondemos na aula de hoje, mas também em relação às provas de anos anteriores, let me know. Podem me contar, tá bom? Good luck. Boa sorte na prova. Bye bye. See you.